No vídeo passado, Tex Willer A Origem, parte 1 de 2, aliás, o primeiro vídeo deste canal, contei a origem de Tex, mas sua origem editorial, digamos assim. A publicação do primeiro número de Collana del Tex com uma das criações de Bonelli e desenhos de Galep, em 1948 na Itália, o término de cada aventura em um momento culminante para garantir o interesse dos leitores, a história de como Tex salva a Índia Tesar, auxilia-a a recuperar um ídolo de seu povo e põe fim ao bando do criminoso Coffin, a inspiração no ator americano Gary Cooper e no velho oeste americano para a criação de Tex e seu universo, um breve resumo da história editorial da personagem no Brasil e, por fim, uma curiosidade sobre o seu nome. Agora, falarei sobre a origem biográfica de nosso herói, ou seja, dele como pessoa e não como personagem de história em quadrinhos, inserida em um contexto, lugar e tempo específicos da história, ou seja, o oeste dos Estados Unidos do século XIX. Na revista Tex Anual número 19, O Nascimento de um Herói, de 2017, lançada pela editora Mitos, foi revelada a parte mais afastada do passado de Águia da Noite, ou seja, o contexto de quando sua mãe ainda estava grávida dele e logo depois, seu nascimento. Os pais de Tex, Ken Willer e May Willer, eram os típicos colonos de terras que migravam de carruagem para o oeste a fim de instalar-se, formar uma família e criar um rancho. Neste caso, Tex, claro, demora um pouco a aparecer, já que, como foi dito, sua mãe ainda estava grávida dele. Há um corte, e Tex é mostrado narrando a história para seu filho Kit Willer e seus pais, Kit Carson e Jack Tigre. Tex volta a narrar a história e assim somos novamente transportados à época de seu nascimento. Vemos então May Willer com o filho nos braços ao lado do marido Ken. Temos assim a primeiríssima aparição de Tex, isto é, ele como recém-nascido, seu surgimento em ordem literalmente cronológica como pessoa e não como personagem de quadrinhos. Durante a narrativa, são apresentados os homens que fizeram parte dos primeiros anos de nosso herói. Homens que auxiliavam na administração do rancho da família Willer. Sam Willer, irmão de Tex, Gunny Bill, cowboy do rancho e futuro mentor de nosso herói, Jim Bridger, um explorador audacioso e os demais cowboys, Jim Baker, Clarence Rutenrider, Damned Dick, Rod Virgil e outros. A história avança um pouco e vemos Tex criança, aprendendo coisas atípicas para alguém de sua idade. Laçar, montar, cavalgar, tomar decisões que uma criança normalmente não tomaria e, já um jovenzinho, a atirar. Entretanto, dados o lugar, a época e o contexto em questão, o velho oeste do século XIX, isso não soaria tão chocante ou bizarro como talvez o soaria atualmente. Eram coisas necessárias, como se disse, àquele ambiente e época. Tex criança é um vislumbre do Tex futuro, audacioso, astuto, de fibra, de caráter, sem, claro, perder a inocência de criança ou, para não o descaracterizar como criança, sem estar muito à frente de seu tempo, pois o herói, por exemplo, sentia medo e tinha dúvidas. Considerando a personagem, seu universo e a ordem dos acontecimentos tais como os conhecemos, temos então uma inversão na ordem cronológica tradicional.
Foi-nos apresentado, primeiramente, o Tex que conhecemos, já pronto, a partir de seu primeiro enfrentamento, no caso ao criminoso John Coffin e seu auxílio à Índia Tesar, para recuperar o medalhão roubado, história já narrada em seu primeiríssimo número, O Totem Misterioso, publicado na Itália em 1948 e no Brasil em 1951. Em seguida, passamos a conhecer o nosso herói jovem, auxiliando como cowboy no rancho da família e tendo de lidar tanto com a morte dos pais quanto com a do irmão. Acontecimentos narrados de forma completa e encadernada em edições como, por exemplo, a revista Tex Edição Histórica número 47, publicada em abril de 2001, e a revista Tex Edição em Cores número 50, ambas sob o selo da Mitos. Por fim, fomos informados de fatos desde o seu nascimento à sua juventude, até os fatos a que acabei de me referir, publicados na revista Tex Anual número 19, O Nascimento de um Herói, de 2017, lançada pela editora Mitos. Mas, continuando, em Tex Edição Histórica número 47, a história foi narrada à noite pelo próprio Tex a seus pardos enquanto se aqueciam em volta de uma fogueira. Tex era um simples cowboy e, junto com seu irmão Sam, seu pai Ken e sua mãe May, administravam um rancho no sul do Texas, perto de Rock Springs e das nascentes do rio Nueces. Inicialmente, ele contou também com um mentor, o pistoleiro Gunny Bill, que, apesar da idade, ainda era muito rápido no manejo do Colt. Bill ensinou a Tex muitos truques para sacar a arma rapidamente e melhorar sua mira. Durante uma invasão de ladrões mexicanos de gado ao rancho dos Wheelers, o pai de Tex foi morto por eles. Tex jurou vingá-lo mesmo agindo contra a lei. Perseguindo-os, invadiu o México. O irmão Sam não concordou com a ideia. Após uma longa caçada aos bandidos, liderados por John Coffin, um confronto fatal com os rurales policiais mexicanos de fronteira provocou a morte de Gunny. Tex matou a maioria dos rurales e enterrou Gunny no Texas, perto de seu rancho. Ao retornar, a morte de Gunny colocou temporariamente Tex e Sam em conflito, tanto que Tex decidiu deixar o rancho e seu irmão e buscou sorte melhor em outro lugar. Encontrou trabalho na fazenda Corliss como cavaleiro de rodeio. Foi então que ganhou o fiel e prodigioso cavalo Dinamite. Mais tarde, descobriu que Sam, que havia comprado um rancho maior perto de Culver City, foi morto por Tom Ribble, interessado em apossar-se do rancho. Para vingar a morte do irmão, Tex perseguiu o bandido, o que terminou apenas quando Ribble morreu. Tex tornou-se assim um fora da lei, um homem procurado, acusado de homicídio. É a partir desse contexto que o vemos pela primeira vez, conforme os fatos narrados a partir de O Totem Misterioso. Depois de destruir a quadrilha chamada Mão Vermelha e vingar sua família, conheceu, antes mesmo de Kit Carson, Jeff Weber, um agente de serviço secreto. Weber convenceu Tex a se colocar a serviço da lei como Ranger. Apresentou-o ao chefe do Departamento do Oeste, Major Herbert Marshall, e ao futuro parde e amigo de toda a vida, Kit Carson. Ele permaneceria nos Rangers apesar de algumas divergências iniciais com o veterano. Pouco antes desses acontecimentos, apareceu na vida de Tex aquele que é sem dúvida o seu maior inimigo, Mephisto, nome adotado pelo ilusionista Steve Descartes, que, juntamente com sua irmã Lily, entretinha os cidadãos de El Paso com o número de magia, ao mesmo tempo em que atuavam como espiões para o governo mexicano. Tex acabou prendendo a dupla e Descartes, que jurou vingar-se do Ranger, apareceu posterior e definitivamente já com o nome de Mephisto e usando contra Tex não armas convencionais, mas a magia e os poderes sobrenaturais ocultos. Tex casou-se com Lilith, filha de Flecha Vermelha, o chefe dos índios Navajos.
Passou assim a fazer parte da tribo com o apelido de Águia da Noite, nome que deriva do disfarce usado naquele período por Tex. Da união nasceu seu único filho, Kit, que os navajos chamam de Pequeno Falcão. Lilith morreu prematuramente devido a uma epidemia de varíola iniciada como vingança por dois empresários obscuros de Denver, Jim Teller e Fred Brennan, que Tex havia prendido e cuja organização havia destruído. Organização essa que vendia armas aos nativos americanos com o objetivo de provocar uma guerra. Tex e Kit Wheeler, ainda criança, escaparam ao flagelo porque a criança adoeceu pouco antes do início da epidemia, e Tex teve de levá-lo à missão Taos para que o garoto fosse tratado. Depois desses acontecimentos, já como Ranger combatendo o crime, ele enfrentou e pôs fim à famigerada quadrilha dos irmãos Dalton. Durante esse evento, conheceu aquele que, junto com Kit Carson e Kit Wheeler, faz parte do quarteto mais infernal para os criminosos, é claro, do Velho Oeste, Jack Tigre, índio navajo extremamente leal, de poucas palavras e muita ação. Anos depois, Tex reencontrou Brennan. Teller havia morrido em um tiroteio logo após a epidemia e se vingou dele. Após a morte de Flecha Vermelha, Tex herdou o comando do povo navajo. Esta posição também exige que ele supervisione o tesouro das montanhas dessa nação, ou seja, os riquíssimos depósitos de ouro guardados por essas terras e que são tentadores para muitos. Viúvo, Tex nunca mais se casou novamente. Segue respeitando a memória de Lilith e punindo sem a menor piedade qualquer um que ouse manchá-la. Na juventude, participou como explorador na guerra que opôs a União, os Estados do Norte, aos Estados Confederados da América, os Estados do Sul, a chamada Guerra da Secessão. Apesar de suas origens texanas e, portanto, vir de um Estado confederado, tanto Tex quanto seu amigo Dick Dayton, conhecido como Dick Furacão, decidiram ficar ao lado dos Estados do Norte. No final de um dos episódios da guerra, a chamada Batalha de Shiloh, que Tex chamou de uma matança inútil e durante a qual morreu Rod Virgil, um querido amigo de ambos que lutou pelo Sul, tanto Tex quanto Dick abandonaram o serviço ativo para assumir o papel de porta-ordens ou para participar de ações de sabotagem, evitando conflitos armados com soldados inimigos sempre que possível. Tal ambiente, a personalidade dos pais e as tragédias que se abateram sobre sua família, assim, moldaram o caráter de nosso herói. Essas duas partes, relatando a vida de Águia da Noite, foram apenas um panorama geral, um resumo, uma reunião dos acontecimentos principais. Ainda há, portanto, muitíssimo mais do que falar a respeito de Tex. Foram omitidos os detalhes, os bastidores e muitos outros contextos de tais acontecimentos, o que será revelado em vídeos posteriores. Por hora é só. Muito obrigado e até mais.